A Cross Guild está de volta e agora eles entram com tudo na briga pelo tesouro One Piece. Crocodile tem a riqueza, Bug tem a fama e Mihawk tem o poder. Juntos, eles têm tudo o que é preciso para alcançar o título de Rei dos Piratas. Galera, que capítulo foi esse, gente? Melhor capítulo de nossas vidas, gente. Tem muita coisa pra gente conversar sobre, inclusive os próprios personagens no capítulo, eles conversaram um monte, né? Foi basicamente bastante conversa nesse capítulo, mas que capítulo que saiu no meio dessa confusão que foi a Golden Week, né? Que é a semana de feriados lá no Japão, mas enfim, a gente faz o vídeo assim que pode pra poder lançar o mais rápido possível com a melhor qualidade pra vocês. Então, lembra sempre, galera, de conferir a sua inscrição no canal e de destruir o sino de Skype para sempre saber quando tiver vídeo novo. E descobrimos nesse capítulo que a luz que o Rei do Mundo tentou apagar está na verdade vivo, o Telegram. Ué, como assim, Bruno? Pra quem não sabe, o Telegram foi mais uma vez bloqueado no Brasil, atrapalhando todo mundo que usa o aplicativo, seja de forma casual e principalmente profissional. Mas a boa notícia é que você pode usar o Telegram normalmente através do Surfshark VPN. O Surfshark é um serviço que permite com que você altere o endereço do seu IP, fazendo com que o seu celular, computador ou qualquer dispositivo pareça que está fora do país, permitindo com que você use o Telegram sem problema algum. E tem mais, a gente que assiste anime sabe muito bem que nem todo o conteúdo de streaming está disponível no nosso país e a pirataria tem sido cada vez mais combatida. Mas com o Surfshark você pode acessar conteúdos de streaming exclusivos de outros países de forma legal, é só você mudar a localização para o país que você deseja. Além disso, o Surfshark ainda protege o seu computador de qualquer ameaça que tente roubar as suas informações e esses dois para mim são os mais importantes. E se você ainda quiser comprar um jogo que só tenha no exterior ou aproveitar a oferta em outros países, você também pode. Depois que você aprende a usar, as possibilidades são infinitas. Então acessa o link que eu deixei na descrição e no comentário fixado para garantir a minha oferta exclusiva que eu consegui para você e ainda ganhar 3 meses de graça. É só você usar o meu código que vai aparecer na tela. E se depois de tudo isso você não gostar, você ainda tem 30 dias para pedir o seu dinheiro de volta, mas eu tenho certeza que você não vai precisar. Beleza? Obrigado mais uma vez pela parceria. Agora sim, vamos embora para análise completaça do capítulo 1082 do mangá de One Piece, começando com o jornal tendo anunciado a morte do vice-almirante T-Bone, uma morte que foi dita ter chocado o mundo. E você me pergunta, tá, mas quem diabos era T-Bone mesmo? E por que o mundo ficou chocado com a sua morte? E eu sei, galera, a piada é muito boa, é realmente muito boa, mas a gente precisa lembrar que, na verdade, o mundo não ficou necessariamente chocado por ser exatamente o T-Bone sendo morto ou pela sua importância, mas sim por ter sido um marinheiro que foi morto por civis. Isso que chocou o mundo, na verdade, né? E é mais engraçado que o Oda ele decidiu colocar o marinheiro T-Bone tendo sido morto por civis, pelo que a gente viu dele lá quando a gente teve a sua aparição no arco de Enies Lobby, né? Na verdade, pra quem não lembra, ele foi o marinheiro que foi derrotado pelo Zoro, inclusive numa animação espetacular. Foi uma cena rapidíssima ali, né? Uma cena de batalha muito rápida, mas que foi muito emblemática, pelo menos pra mim, onde a gente conhece um pouco mais desse tal de T-Bone e a gente entende que ele era alguém extremamente preocupado justamente com os civis. Então foi muito legal que, apesar de não ter sido um marinheiro recente que esteja fresco na memória das pessoas, dos leitores, ainda assim foi legal ele ter trazido esse marinheiro em específico por ele ser alguém que valorizava muito, se preocupava muito com a vida dos civis e no fim ele acabou sendo morto justamente por eles. Então olha só que louco, né? Depois inclusive a gente vê isso sendo discutido pela Tsuru e pelo Sengoku. Eles estão sentados lá discutindo sobre tudo o que está acontecendo, né? Sobre esse ocorrido em particular, como os marinheiros eles estão sendo apunhalados pelas costas justamente pelas pessoas que eles juraram proteger e que isso possa vir a trazer a ruína da marinha, né? Talvez não em sua totalidade, mas é um caminho que está sendo progredido e obviamente um caminho natural para que a gente veja também toda uma reestruturação institucional dentro da Marinha, né? A gente tenha realmente toda uma mudança muito forte dentro da instituição depois que a gente tenha a conclusão dessa saga final e a gente veja, né, toda a renovação do mundo sendo virado de cabeça para baixo e isso se refletindo também na própria instituição da Marinha. E a Tsuru até complementa dizendo que faz sentido, é compreensível que os civis eles tenham reagido dessa forma porque
porque, querendo ou não, eles precisam se alimentar, eles precisam de alguma forma para conseguir dinheiro para que eles consigam sobreviver. E ela diz uma frase muito emblemática, né, nessa parte, que a pobreza e a riqueza mudam as pessoas. E para quem não lembra, a Tsuru foi alguém muito conectada, né, que teve uma relação muito mais íntima ali com o Doflamingo, que foi justamente, né, alguém que conseguiu viver tanto na riqueza quanto na pobreza, experimentou tanto a riqueza quanto a pobreza, e a gente viu como a pobreza também mudou bastante esse homem, né, apesar dele já ser um garoto muito problemático ainda quando rico, mas quando ele, né, acabou caindo na pobreza, isso fez com que ele se elevasse ainda mais ao extremo e acabasse matando o próprio pai, por exemplo, né? Isso não descarta o fato dele já ser um psicopatazinho, né, desde criancinha, mas enfim. Mas no meio da conversa séria sempre tem que ter uma piadinha e a gente vê o Sengoku falando pra Hina, né, perguntando pra Hina onde estava o Garp. Porque ele precisava, eu preciso mostrar pra ele um salgadinho novo aqui, ele precisa experimentar esse salgadinho, que é muito engraçado porque tanto o Sengoku e o Garp a gente já viu pelo menos algumas vezes que eles têm esse costume de experimentarem salgadinhos, de comerem, de saborear esses salgadinhos juntos ali, enfim. É muito engraçado, foi muito bom e pelo menos fez um link para que pelo menos o Sengoku ele soubesse do paradeiro do Garp. Mas não é pra Ilha Hachinosu que a gente vai nesse capítulo, a gente não volta pra lá. Na verdade, a gente vai pra Ilha Karai-Bari, onde a gente começa vendo uma audiência com justamente o civil que matou o T-Bone. A gente vê como a sua família, a família daquele civil, foi recompensada mesmo financeiramente, mas que ele nunca mais teria a oportunidade de ver a sua família de volta. A partir daquele momento, ele passaria a servir abaixo do comando de Bug, o palhaço, mas que ainda era melhor do que ver a sua família morrendo de fome. Então, a gente consegue ver um exemplo prático desse funcionamento, né, dessa estrutura organizacional que o Bug ele conseguiu consolidar, né, através das recompensas dos marinheiros e etc. E funcionando, né, pelo menos em algum nível. No meio disso, a gente vê os carpinteiros do Bug anunciando que o navio da Cross Guild tinha ficado pronto e aquilo foi sensacional, né? Como a gente já esperava, a principal imagem que representa o navio é justamente o rosto do Bug, o que deixa, obviamente, o Mihawk e o Crocodile nada felizes com aquilo, né? Então eles vão para aquela sala de reunião ali, tanto o Bug, o Mihawk e o Crocodile, a gente já vê que logo de cara o Bug ele tá só a cabeça, e a cabeça pendurada, inclusive, né, completamente esmurrada, enquanto o Mihawk e o Crocodile eles começam a discutir, eles dizem que precisam de fortuna e poder. E é muito louco como o Bug, ele joga na cara deles que eles estão indo justamente no caminho contrário. Eles estão fazendo justamente o contrário do que eles deveriam estar fazendo. E o que ele quis dizer com isso? Na minha interpretação, o que o Bug ele quis jogar na cara deles era que não era para aqueles dois ficarem esmurrando e quererem jogar, tipo, pro lixo, por exemplo, o Bug. Porque o Bug é uma peça fundamental nesse jogo todo e eles precisam valorizar esse pilar, um desses 3 pilares que eu já spoilei no começo do vídeo, né, na chamada desse vídeo, que ele representa. O Bug relembra como o Shanks nesse momento está se movendo e aproveita para desabafar sobre como ele sempre se sentiu frustrado por estar sempre atrás dele, como o Shanks sempre pareceu extremamente talentoso em comparação a ele, né? Como ele era o favorito do Roger, por exemplo, e como isso acabou desmotivando ele a seguir o seu verdadeiro sonho. Ou seja, todo aquele papo de o tesouro do Capitão John, por mais que ainda possa ter algum valor dentro da história, e eu acredito que até possa vir a ter sim, ter percebido que o Bug nunca almejou pouco, cara, foi um negócio revelador. E como a existência do Shanks ameaçou e desmotivou o Bug, pô, galera, foi pesado isso. Mas a gente vê durante essa fala, durante todo esse desabafo do Bug, um flashback completo do Shanks e do Bug durante a execução do Roger. Inclusive, né, pra quem não pegou, esse é justamente um flashback que complementa um frame que a gente já tinha visto, que também reaparece durante esse capítulo, quando o Shanks ele conversa com Barba Branca e ele relembra
lembra ali um pequeno frame de quando ele e o Bug eles estavam se separando, né? Finalmente se separando depois da execução do Roger. E aqui a gente tem tanto o início quanto o final dessa conversa entre eles daquele momento durante a execução do Roger. Naquele momento, o Shanks diz que não vai para Left Tail, pelo menos não por enquanto, que ele não estava pronto para ir, e nesse momento o Bug até questiona se o Shanks não era o rei da próxima geração, porque se ele herdou o chapéu de palha do seu capitão, se o Shanks ele sempre pareceu mais talentoso que o Bug, por que não ele ser o próximo rei dos piratas? Essa sempre foi a expectativa que o Bug ele tinha, só que isso parece que foi quebrado, e isso não tem como, essa mudança que o Shanks ele teve em, na verdade, hesitar em ir até Left Tail, em hesitar em ir buscar o tesouro One Piece, não tem como a gente não correlacionar com aquela cena do Shanks chorando quando a gente presencia os últimos momentos dos Piratas do Roger. Naquele momento, pelo menos uma das coisas que o Roger disse para o Shanks é que ele não era o escolhido, que ele não era aquele que viria a trazer o mundo de cabeça para baixo. E isso, obviamente, deve ter frustrado o moleque, pensando, porra, eu sempre acreditei que eu fosse o próximo, né? Que eu fosse o escolhido também, e na verdade ele nunca foi. Naquele momento, é muito provável que o Shanks ele tenha tido essa informação. Pode ser que ele também tenha recebido a missão de passar a fruta da borracha para o próximo escolhido, mas ainda assim, né, essas outras informações a gente vai deixar para depois. Mas ainda assim, pelo menos nessa tradução, eu vou dizer que a interpretação do Bug de que o Shanks, na verdade, não era mais, como assim, ele não é o próximo rei da nova geração, essa interpretação do Bug eu acho que ficou meio esquisita, porque o Shanks ele ainda era novo, então óbvio que ele ia precisar de um tempo para até conseguir ir até Left Tail. Talvez a nuance no original tenha ficado um pouco mais natural do que isso. E o grande detalhe, na verdade, a grande cereja do bolo durante esse flashback foi a gente finalmente ter visto o rosto do Shanks durante esse momento da sua vida, e a gente vê que ele não tinha ainda a sua cicatriz, diferente de quando a gente vê, né, aquele pequeno frame quando o Shanks conversa com Barba Branca, que a gente não vê o rosto dele, e inclusive também não vê lá no capítulo 0 que acontece momentos, pelo menos tem um momento do capítulo que acontece algum tempo depois, né, quando o Shanks ele vai tentar recrutar o Yasopp, a gente também não vê ainda o seu rosto e não sabe se ele tinha ainda a sua cicatriz, e provavelmente ainda naquela época o Oda ele não tinha ideia, não tinha certeza se ele já teria ou não, em que época o Shanks ele teria adquirido a sua cicatriz, mas a gente viu já no filme Red, né, como ele anos depois, se eu não me engano com 27 ou 29 anos, agora eu posso estar confundindo, ele ainda também não tinha a sua cicatriz. E voltando ao presente, o Bug completa dizendo que, diferente de antes, o Bug agora está no mesmo nível do Shanks novamente. Ambos são imperadores. E ele diz, se é assim, então eu vou falar de uma vez. Eu quero ser o rei dos piratas! Foi muito... Galera, que cena emblemática foi essa, porque o Shanks, o Bug, ele finalmente viu que ele poderia, ele vendo que, cara, ele tá tão próximo de conseguir alcançar o título de Rei dos Piratas, acendeu uma esperança tão grande dentro dele, que ele não consegue deixar de borbulhar de esperança e de motivação, se vendo numa situação como essa, né? Então ele diz, poder, riqueza, e a gente vê justamente o Mihawk e o Crocodile ali enquanto ele fala essas palavras, eu vou ter tudo isso. E não tem como, galera, todos eles juntos, cada um representa um dos 3 pilares para você ser o Rei dos Piratas ou ter tudo o que o Rei dos Piratas possuiu um dia, riqueza, fama e poder. Cada um deles representa um desses pilares e juntos eles podem se tornar o Rei dos Piratas, galera. Porra, que emblemático! O Oda não tem como, galera. O meme do Oda Gênio nesse caso, sim, é verdadeiro. E o Bug ainda vai mais além. O Bug pega o Dendemushi e diz, ei, mandriões, falando para os seus subordinados, vocês todos aí, o que estavam sonhando quando saíram para o mar? Gritem por suas vidas, pois no próximo instante vocês podem morrer. Só os covardes se contentam com a situação atual. Estendam suas mãos para o que mais desejam e eu estarei com vocês. Vamos pegá-lo. One Piece! Caralho!
Que cena, galera, que outro deu ainda mais gás a todo esse capítulo, a todo o discurso, a todo o desabafo do Bug nesse capítulo que foi quase que inteiramente dedicado a ele. E foi uma frase que não teve como não comparar com as últimas palavras do Barba Branca, dizendo que o One Piece era real e motivando uma ruma de piratas a continuarem perseguindo aquele tesouro, gente. Foi exatamente isso que o Bug ele realizou na prática, aqui também motivando os seus subordinados a correrem atrás do tesouro. Então, galera, olha só o que isso tudo desmente pra gente, né? Uma crença que a gente tinha de que o Bug, ele talvez não tivesse vontade de ir atrás do One Piece, né? Conquistar o tesouro One Piece, por ele, por exemplo, já ter a consciência, já saber o que o tesouro seria e que o tesouro não seria joias, não seria ouro, não seria algo materialmente valioso, e por ele saber desse detalhe, talvez ele não quisesse, não tivesse interesse naquele tesouro e preferiria ir atrás de outros, como por exemplo o tesouro do Capitão John, que a gente até hoje não sabe exatamente do que se trata, mas na verdade nunca foi sobre isso. Na verdade sempre foi pelo Bug se sentir desmotivado e se sentir muito distante, muito longe da possibilidade de conseguir realizar esse sonho, mas vendo esse sonho quase na palma das suas mãos, galera, não tem como ele não se sentir borbulhando de motivação, e isso é, foi lindo, foi lindo. Por mais que o Bug ele seja um personagem caricato, feito pra ser engraçado, ver ele com aquela expressão ali dizendo que queria ser o rei dos piratas, porra, eu consegui sentir pelo Bug a motivação dele, todo o desabafo que ele deu nesse capítulo, gente. E óbvio que agora que a Cross Guild vai ter que entrar na briga pelo tesouro One Piece, inclusive a reação do Crocodile e do Mihawk a isso, galera, foi impagável, eles tremendo de nervoso e de raiva, borbulhando ali de raiva em relação ao Bug, e até o Mihawk dizendo: você quer que a gente enfrente, Barba Negra, o Luffy, né, o Chapéu de Palha, e até o Shanks, não fala até o Shanks, né, mas ele diz o Shanks, eles ficam já ficam meio receosos, né, porque o Mihawk ele só queria viver de boa, e de repente ele tá tendo que lutar contra o Yonkou também junto, né, mas calma, galera, o homem ele vai mostrar que, porra, não tem como, cara, é aquilo. Se o personagem tem cara de pirocudo, cheira pirocudo, parece pirocudo, olha pirocudo, ele vai ser pirocudo também, galera. Não tem como negar isso. Então, a única coisa que resta a gente é cogitar quais vão ser as batalhas, quem a Cross Guild vai poder enfrentar. Será que, por exemplo, a gente vai ver o Mihawk enfrentando o Shanks só pra gente ter aquele hypezinho, né, da antiga, dos seus antigos tempos? Será que a gente vai ver o Mihawk enfrentando o Shiryu da Chuva, quem sabe derrotando o Shiryu da Chuva? Ou quem sabe essa possa ser a oportunidade perfeita para a gente ter o contexto ideal da luta do Mihawk contra o Zoro? Se a Cross Guild ela vai entrar na briga pelo tesouro One Piece, o Mihawk ele vai se colocar como uma barreira para o Zoro. Galera, algo que eu sempre tive um problema e, cara, eu sempre sentia que esse era o grande calcanhar de Aquiles para que a gente visse a luta do Zoro contra o Mihawk inserida num contexto que fizesse parte dessa grande saga final e não fosse só uma side quest do Zoro de depois que o Luffy se torna o rei dos piratas, todo mundo vai assistir a luta do Zoro contra o Mihawk e tal, né? Todo mundo já conquistando seus sonhos e tal. Vamos ver agora a vez do Zoro aí conquistar o dele. Não, galera, a coisa precisa acontecer dentro de todo esse contexto e isso finalmente agora aparece, né? Surge pra gente essa possibilidade perfeita. Depois vamos para o reino Kamabaka, onde conhecemos alguns vice-comandantes do exército revolucionário ali vendo um navio se aproximar e são figuras bem novas, né? Que a gente nunca tinha visto antes. Um deles chamado de Uchi Ano, que tem essa cara de bovina, essa cara de boi. A segunda, que tem um braço mecânico, né? Pelo visto o Kid já encarnou na garota, que é a Ahiru,
temos também o Gyambo e temos também o Jiron. E se eu puder complementar aqui também bom, na medida do possível com o meu japonês, eu diria que alguns desses nomes, ou pelo menos até todos desses nomes, fazem referências às suas aparências ou às suas personalidades. Primeiro porque, no caso desse tal de Ushi Ano, Ushi significa tanto boi quanto vaca quanto bovino, então por isso que ele tem aquela aparência, né, de boi. E o terceiro personagem, na verdade, que é o Gyambo, a gente vê ele fazendo uma aposta, ele querendo apostar com o outro que estava do lado dele. Gyambo, na verdade, se trata de Gyamburu, que vem do inglês, na verdade, gamble, que traduzindo para o português significa aposta. Então por isso que ele estava ali querendo apostar com o cara do lado dele. Então, provavelmente todos os quatro fazem alguma referência à aparência ou à personalidade deles, mas enfim, só consegui extrair do meu conhecimento duas referências aqui de cabeça. E como era de se esperar, tanto o Sabo quanto a Moda estão vivos, galera. Não era surpresa pra ninguém que o Sabo estaria vivo, então ele aparece junto da Moda, que pra quem não lembra, foi aquela garota que apareceu, que fazia parte do reino de Lelouch e fez parte da história de capa do Ace, né? O Ace visitou o reino de Lelouch e eles se conheceram, conviveram por algum tempo, quem sabe deram aquela macetada de leve, né? O Ace foi embora e pelo visto nenhum filho foi feito. E na última página, depois de todos eles ali comemorarem o Sabo estar vivo, como era de se esperar, a gente vê a reunião com o Ivankov e o Dragon, onde o Sabo diz que vai contar toda a verdade do que aconteceu na Terra Sagrada de Marijoa. Galera, que gancho maravilhoso! O meu medo é que tudo que o Sabo vá contar para o Exército Revolucionário seja o que a gente já sabe e o que a gente já presenciou. Claro que é novidade para eles, né? Então faz sentido que ele também conte essa parte, mas eu gostaria muito que o Sabo ele também tivesse visto algumas coisas que sejam novidade também pra gente e que possam ser um material inédito também pra gente e não seja só um repeteco daquilo que a gente já sabe. Será que finalmente através de um possível flashback a gente vai ver, quem sabe, o rosto de Im-sama? Galera, isso seria perfeito, eu ia adorar se a gente visse pelo menos a revelação do rosto, gente, pra gente ter a confirmação de que é realmente uma mulher. Essa a gente vai conseguir acertar, eu tenho certeza. E eu espero que isso já seja abordado no capítulo que vem, pra gente não perder esse gancho gostoso que foi dado nesse capítulo. Lembrando mais uma vez que o link pra você adquirir o seu Surfshark VPN vai estar tanto na descrição quanto no comentário fixado, e agora você pode conferir o meu último vídeo de One Piece, que foi sobre o homem que possui o último Road Poneglyph, galera. Duas apostas que eu dei nesse vídeo que estão, sensacionais, que vale muito vocês conferirem, que vai aparecer na tela agora pra você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!